Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz que só há no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A todos uma boa noite. Que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma mensagem dos céus para compartilhar o teu coração nesta noite. É uma palavra que vem do trono de Deus para a minha e para a tua vida. Abra a sua Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 45. Nós vamos fazer menção apenas de 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Vamos orar em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho amado, Deus, nós queremos te agradecer por este momento, por esta noite. Queremos te agradecer por a vida dos teus filhos aqui presentes, por esta palavra. E nós queremos te pedir, Pai, a direção do teu Espírito Santo, que não seja eu, mas que a mensagem que saia dos meus lábios, ela venha do trono dos céus e chegue aos corações aqui presentes. Ó meu Deus, que ninguém saia da mesma maneira que chegou, mas que sejam tocados e transformados por essa palavra que é vida, esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim que a tua igreja abra os ouvidos, a mente e o coração para receber, guardar, viver e praticar essa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Querida igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro, o texto de base para esta mensagem traz em si uma das maiores profecias de toda a Bíblia Sagrada. Quase 150 anos do seu reinado, Isaías profetiza a respeito de Ciro e mostra Deus chamando-o pelo nome. Antes de Israel ir para o cativeiro, Deus usa a boca de Isaías para dizer que Ciro, o rei da Pérsia, era o ungido de Deus, que seria usado para permitir o retorno de Israel do cativeiro. Esta é a única passagem da Bíblia onde Deus chama um gentil de ungido. Para entendermos isto, precisamos saber o que é ser ungido. Nos dias do Velho Testamento, a unção com óleo era algo comum naqueles dias. Pessoas e objetos eram ungidos com óleo para serem usadas em alguma função. Por exemplo, Samuel ungiu Saul. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Davi foi ungido como rei em 3 ocasiões diferentes. Uma vez por Samuel, depois pelos homens de Judá e finalmente por todas as tribos de Israel. Arão foi ungido por Moisés para ser sacerdote. Gente, como é que vocês não perceberam que Moisés ungiu por ordem de Deus o tabernáculo de toda a sua mobília. Calma aí, eu tô vendo duas na tua cara. Mesmo quando não havia derramamento de óleo, havia pessoas que eram ungidas por Deus para realizar algo para ele. Te livrei, meu amigo, você me deve é alguém que foi chamado e capacitado para fazer algo extraordinário para Deus. A palavra Cristo significa ungido. Isso quer dizer que Jesus era o escolhido, o enviado de Deus com uma missão especial a realizar para Deus. Foi o que ele disse na sinagoga, lendo o rolo do livro de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, do verso 18 ao 19. Deus ungiu Ciro porque havia uma missão especial para ele relacionada a Israel.
Foi no reinado de Ciro que ele permitiu que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída e que os exilados fossem libertados. Vendo assim, podemos compreender que a unção não tem nada a ver com o sensacionalismo encontrado em muitos lugares hoje. Unção não é sentir arrepios, emoção, gritar, fazer barulho, falar em línguas. Unção não tem nada a ver com a temperatura de um culto. Ser ungido é ser capacitado por Deus para fazer algo para Deus. Você pode ser ungido por Deus para ser um pastor, um pregador, um cantor, ou não ser nada disso e ainda assim ser ungido. Desde o pastor até o mais humilde crente da congregação, todos são ungidos para a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Isto faz cair por terra o que muitos dizem: fulano tem unção ou fulano não tem unção. É claro que há pessoas, por exemplo, que pregam a palavra de Deus com unção. Há outros que não pregam e nem por isso quer dizer que não tem unção ou que não são ungidos. Agora, olhando para o texto lido, o que quero falar hoje é que havia 5 promessas para Ciro como ungido de Deus. E se eu e você somos ungidos de Deus, então estas promessas são para nós também. É claro que o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida depende muito de nossa fidelidade. Se formos fiéis a Ele, todas as suas promessas irão se cumprir em nós. Mas vejamos cada uma destas promessas. A primeira promessa que Deus fez: eu irei adiante de ti. A primeira promessa de Deus para os seus ungidos é que Ele vai à nossa frente. Ele não vai atrás nem de lado, mas é na nossa frente que Ele está caminhando. A Bíblia diz que o Senhor no deserto ia adiante de Israel como uma coluna de nuvem de dia e de noite numa coluna de fogo. Êxodo 13, 21. Isso nos ensina pelo menos 2 coisas: que o ungido de Deus pode contar tanto com a presença de Deus como com a sua direção. Se você é ungido de Deus, não precisa se preocupar nem se atemorizar com nada. Ele vai adiante de você para te dar a vitória. Se você crê, dê um aleluia e um glória a Deus. A segunda promessa de Deus para seus ungidos é: endireitará os caminhos tortuosos. Caminho tortuoso é um caminho inconstante, cheio de pedras, cheio de buracos e obstáculos. Endireitar os caminhos tortuosos significa tirar todas as dificuldades que estiverem ao nosso lado. Isto que quer dizer, Deus vai passar seu trator de esteira sobre todos os entulhos e trevas e tirar todos os obstáculos de diante dos seus ungidos. Foi isto que Ele fez com Moisés e Israel diante do Mar Vermelho. Diante do ungido de Deus, todos os caminhos tortuosos são endireitados. Foi Deus que fez, enviando João Batista diante do seu ungido. A terceira promessa para o ungido de Deus é quebrar as portas de bronze. Quebrar as portas de bronze fala de portas que estão fechadas e trancadas diante de nós, que precisam ser quebradas. Quando Deus está na direção de nossa vida, quando somos ungidos de Deus, Ele quebra as portas de bronze. As portas da tristeza, das enfermidades, da solidão, da miséria, todas estas portas serão quebradas na sua frente. Qual a porta que está fechada na sua vida? Qual é a porta de bronze que precisa ser quebrada? Em Jericó caíram os muros e as portas de bronze. Quando tentaram prender Sansão em Gaza, ele arrancou os portões com as mãos e colocou no alto do monte Hebron. Ei, o ungido do Senhor, Ele porá diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele fez essa promessa lá em Apocalipse 3:8. A quarta promessa de Deus para os ungidos é despedaçar as trancas de ferro. Além de quebrar as portas de bronze, Ele despedaça as trancas de ferro. Não há porta trancada que Ele não possa abrir. Os apóstolos foram presos, mas à noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os soltou. Atos 5, verso 18 ao 20. Quando os soldados os procurou no dia para interrogá-los, não os acharam na prisão.
Pedro foi preso por Herodes para ser morto depois da Páscoa, mas Deus enviou seu anjo à meia-noite e abriu as portas da prisão e ele ficou livre. Ei, não há prisões ou cadeias que possam prender os ungidos de Deus. Ele despedaça todas as trancas de ferro. Então abre a tua mente, olha para Jesus, confia nele, porque ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Não tem nenhuma prisão que possa te segurar, porque Deus, ele vai adiante de ti. A quinta promessa de Deus para os seus ungidos é: ele nos dará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. É claro que neste tesouro escondido, que se fala aqui, não é um tesouro terreno, mas sim um tesouro espiritual. Aos ungidos de Deus é feita a promessa de receber o tesouro escondido e as riquezas encobertas, e ao recebê-lo ele saberá quem é o Senhor que te chama pelo nome. Quer riqueza maior do que esta? Conhecer a Deus e ser chamado por ele pelo nome. Ciro, antes de nascer, foi chamado pelo nome por Deus e escolhido por ele para uma missão específica. Antes de você nascer, Deus já havia te chamado e te escolhido como ungido dele. Você é ungido de Deus para fazer a diferença neste mundo tenebroso. O dia que você levantou as suas mãos e confessou Jesus como seu Salvador foi o dia que ele te chamou pelo nome e começou a te dar do seu tesouro escondido. Nós somos os ungidos de Deus. Se você não for ungido por Deus para ser um pastor, pregador ou cantor, você é ungido como luz do mundo. Seu dever como servo de Deus, ungido por ele, é dar um bom testemunho neste mundo de perdição e ser luz do mundo e sal da terra. Agora, como ungido de Deus, se você for fiel, você pode desfrutar das promessas que Deus tem para você. Ele vai adiante de ti, ele endireitará os caminhos tortuosos, ele vai quebrar as portas de bronze, ele vai despedaçar as trancas de ferro e vai te dar tesouro escondido. Mas para isso você precisa crer, para isso você precisa se colocar na posição, ser fiel, andar nos retos e bons caminhos do Senhor. Deuteronômio 28, o Senhor Deus diz: se vocês atentamente ouvirem a minha voz, obedecer os meus mandamentos e os meus preceitos, Deus disse que ele vai nos abençoar. Amém? Recebe essa palavra no nome de Jesus. E eu quero orar por você que é ungido do Senhor, você que foi chamado por Deus e está aqui hoje como soldado, fazendo parte do exército de Cristo para levar salvação aos perdidos. Vamos orar no nome de Jesus. Meu Deus, em o nome do teu filho amado Jesus, meu Pai, eu quero te apresentar este irmão, esta irmã, a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor escolheu como ungido, a quem o Senhor ungiu, Pai, para uma grande obra. Meu Deus, talvez o teu filho esteja desanimado. Talvez, meu Pai, ele esteja hoje sem perspectiva, sem expectativa, porque as coisas não estão acontecendo como ele planejou. Meu Deus, que nesta noite ele receba a revelação do céu e que ele não saiba que não vai ser do jeito dele, mas vai ser do jeito do Senhor. Que ele saiba que o Senhor fez a promessa de ir adiante dele. O Senhor fez a promessa de endireitar os caminhos tortuosos. Ó meu Pai amado, então vai à frente dele, despedaça as trancas de ferro, Pai, vai destroçando, meu Pai, as portas de bronze, vai quebrando todo o embaraço, todo o empecilho, meu Pai, e dá para o teu filho, meu Pai, em o nome de Jesus, do tesouro escondido. Dá para ele a certeza da salvação, da vida eterna, na pessoa do Todo-Poderoso, do Príncipe da Paz, do Senhor dos Senhores, daquele que era e que há de vir, do soberano, do leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Dá vitória para o teu filho, meu Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Saiba que você tem chamado, você é um escolhido. Então, seja forte, seja corajoso, porque onde tu colocar a planta dos teus pés, o nosso Deus, ele vai te fazer prosperar. Amém? Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva.
deixa aí um joinha, faça um comentário, ajude esse canal a crescer, porque o objetivo desse canal é apenas de pregar e apregoar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, no nome de Jesus, amém? Que o Deus Todo-Poderoso ponha o rosto dele sobre o teu e te dê paz. Que sobre ti ele ponha o teu rosto, ele tenha misericórdia de ti. Que Deus te abençoe abundantemente, no nome de Jesus, amém e graças a Deus.